Qual é o valor de uma vida? Pergunta difícil, hein? E que eu já vou avisando que até o final desse vídeo a gente não vai ter uma resposta única para essa pergunta, mas sim a gente vai pensar sobre vários conceitos e entender como eles podem balizar uma decisão sobre salvar ou não salvar uma vida. É interessante que esse assunto está bem em voga nesse momento por causa da questão da pandemia e que a gente tem que decidir sobre ficar em casa e salvar mais vidas ou sair trabalhar e morrer por causa da doença, ninguém sabe direito. E apesar da falta de educação das pessoas em respeitar diferentes opiniões, onde um lado, quem quer trabalhar é assassino, porque quer botar as pessoas para morrer por causa da doença, e quem quer ficar em casa é burro que não sabe fazer a conta de qual vai ser a consequência do impacto econômico disso daí, que vai acabar matando mais gente no final. O interessante é que, apesar da briga, todo mundo meio que quer a mesma coisa. Salvar o máximo de pessoas e, ao mesmo tempo, não degradar tanto a economia nesse balanço. Algumas pessoas vão preferir um pouco mais para um lado, as pessoas vão preferir um pouco mais para o outro, e isso é completamente normal, porque justamente esse valor da vida não é definido de forma igualitária e da mesma maneira para todo mundo. Vamos pensar num exemplo. Quanto que vale a sua vida para você? Essa sim, acho que é a única resposta que deveria, numa pessoa normal, entre aspas, ser meio que padrão entre todo mundo. Para você, a sua vida deveria valer tudo, porque se você morrer não tem mais nada, certo? Até aí, ok. Mas o quanto vale a vida de uma pessoa X, lá no canto, que você nem conhece? É cômodo dizer que vale tudo também. Mas será que vale tudo mesmo? Digamos que uma pessoa X que você nem conhece, que está muito doente e tal, para você salvar a vida dessa pessoa, você e toda a sua família vai ter que trabalhar 15 horas por dia para poder salvar a vida dessa pessoa, que você nem conhece. Será que você e toda a sua família estariam dispostos a fazer isso por resto da sua vida para continuar salvando a vida daquela pessoa? Não. Então, pelo menos não sei, talvez às vezes você e sua família queiram fazer isso. Mas para mim, pelo menos, como vocês já viram, a resposta é meio que não. Acho que não vale a pena. Nesse caso, envolver tanta gente que vai deixar de ter uma vida para poder salvar uma outra pessoa que eu nem conheço e tal, ao meu ver, não me parece ser uma decisão das mais que pelo menos a maioria das pessoas vai tomar. O que é interessante colocar é que existem alguns conceitos acadêmicos relacionados ao valor da vida. Eu estou fazendo um curso de administração pública e uma das aulas era qual é o valor da vida, um dos tópicos de uma das aulas. E, por exemplo, uma maneira de você calcular a vida é qual seria o valor econômico útil restante que essa pessoa tem. Então, por exemplo, uma pessoa de 30 anos tem um valor de vida maior do que uma pessoa de 60, 70 anos. E é interessante que a gente vê esse conceito sendo aplicado hoje em dia lá na Itália, por exemplo, ou na Espanha, onde os lugares onde a crise da doença está acontecendo de forma mais intensa. Você vê que se os leitos, né, as UTIs onde podem apoiar, salvar mais vidas, elas têm prioridade para as pessoas que são mais jovens, não as idosas, porque elas, a princípio, teriam como contribuir mais tempo com a sociedade. É um número difícil, né? Você pegar e fazer uma continha para você poder definir qual é o valor de uma vida nesse sentido. Então, se uma pessoa tem 30 anos, ela vai contribuir tanto tempo, você usa uma média, ou você usa uma média de uma região, para poder definir o valor da vida daquela pessoa, daquele grupo de pessoas. Por que você precisa fazer isso? Não só numa questão de pandemia agora, de crise mundial, mas às vezes quando você está fazendo uma estrada, uma obra pública, os governantes têm que decidir se vale a pena, por exemplo, colocar um muro de proteção ou colocar alguma defesa. O cara faz a continha e define, nessa estrada aqui morrem estatisticamente 100 pessoas por ano. E isso vai custar 10 milhões de reais para fazer essa mureta que pode salvar metade dessas pessoas, 50 pessoas. Vale a pena ou não vale a pena fazer? Então, às vezes, uma das maneiras de você calcular isso daí, calculando exatamente o valor da vida no papel, que é um negócio bem, assim, complicado de imaginar que alguém faça, mas a pessoa tem que fazer a conta. Vou salvar 50 pessoas que numa idade média de, 30 anos que passam por aqui, vai ser um equivalente a tantos milhões que elas vão contribuir para a sociedade, então vale a pena fazer a mureta. Ou não vale a pena fazer a mureta, porque o quanto morre de gente aqui não é o suficiente para colocar. Conta difícil, de novo, de fazer, mas necessária. Eu já não gosto muito desse conceito. O conceito eu gosto de olhar de uma outra maneira, que é qual? É o lado do quanto de recursos que você tem.
Digamos que como sociedade você tem lá 100 milhões de reais para gastar com salvar a vida das pessoas. Às vezes com esses 100 milhões de reais eu poderia usar ele todo para salvar a vida de uma pessoa que está com uma doença muito caótica, muito complicada e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pegar esses 100 milhões e fazer mureta em todas as estradas, que vão salvar 100 mil pessoas. Então, eu prefiro usar esse conceito de utilidade marginal, onde eu pego o meu dinheiro e cada realzinho salva mais quantidades de vidas. Eu acho esse conceito muito mais interessante do que você calcular uma média de quanto vale o valor das pessoas. No entanto, o que é interessante em relação a esses conceitos é que não tem uma resposta certa. Os valores, a definição de uma sociedade mesmo como um todo pode definir o que é certo, o que é errado em relação a decisões que têm que ser tomadas sobre salvar ou não vidas de pessoas. O ideal seria salvar todo mundo, mas às vezes algumas seguranças para as vidas de algumas pessoas custam muito caro para a sociedade. E, de novo, a sociedade, o dinheiro da sociedade não gera do nada, são dinheiro das pessoas, são recursos das pessoas. E quando você quer colocar muito recurso para salvar uma vida, apesar de parecer bonito, é lindo no papel, você está tirando recurso de outro lugar. Então, às vezes, vamos salvar a vida daquela pessoa lá, vamos juntar... A partir do momento que você está concentrando muito recurso para salvar a vida de uma pessoa, esse recurso, se utilizado em outros locais, poderia salvar a vida de muitas outras pessoas. E como esse assunto não tem uma única resposta, eu fiquei pensando aqui como é que eu encerro esse vídeo, qual que é a reflexão que a gente pode fazer. Então, sabendo que muito da definição de quanto vale uma vida vem da perspectiva de cada pessoa, da perspectiva individual ou até de um coletivo, de uma sociedade, a minha reflexão é não definir para você o quanto vale, qual é o valor de uma vida, mas tentar pensar naquelas outras pessoas, o que para elas são as variáveis importantes para definir o valor da vida para aquelas pessoas. Será que são as mesmas que você entende? Será que são diferentes das que você acredita e tem como valores pessoais? Faz essa reflexão e tenta entender um pouco o lado dos outros, para cima deles.